Diego Amorim vem chegando com a Conexão Brasília, ao vivo, direto dos estúdios da Nova Brasil, no Distrito Federal, e com um convidado por lá. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro, a você, a Ana, quem nos acompanha pela Nova Brasil FM em todo o país. Estamos aqui nos estúdios em Brasília com o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da República, a quem eu desejo um ótimo dia e as boas-vindas à Nova Brasil FM, senador. Muito obrigado, Diego. Bom dia aí, bom dia ao Mauro e bom dia à Ana também e a todas as amigas e amigos que acompanham aqui a Nova Brasil. Bem-vindo, senador. Senador, vamos começar falando um pouquinho sobre uma das polêmicas dessa semana, que foi aquela entrevista que o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, deu ao jornal O Estado de São Paulo, ainda no fim de semana anterior, em que ele defende a criação de um consórcio com estados das regiões Sul-Sudeste. Como é que o senhor avalia as declarações do Romeu Zema e as reações àquela entrevista? E aproveito também nessa mesma pergunta, senador, qual será a influência desse episódio na discussão da reforma tributária lá no Senado Federal? Bom, Diego, em primeiro lugar, né, o Zema, ele acertou no objeto, né, que é realmente os estados do Sul e Sudeste têm que fazer valer o seu peso dentro da federação, mas errou na forma, né? A maneira como ele se manifestou, praticamente colocando palavras ofensivas às pessoas, né, que vivem nas regiões Norte e Nordeste, né? Eu tenho uma filha que é nordestina, então a coisa não pode ser feita dessa forma. A analogia que ele fez ali das vaquinhas magras, talvez ele tenha errado, senador? Há que entender, né, que, por exemplo, a Amazônia, nós temos 25 milhões de brasileiros que vivem lá, é uma região não integrada perfeitamente ao restante do território nacional, com todas as dificuldades do ambiente. O Nordeste tem a questão do semiárido, que é um problema secular. Então, tem que se compreender essa questão dessas regiões. Tem que ter uma visão de Brasil nessa hora. E isso, obviamente, será discutido na reforma tributária, né? E há uma preocupação dos estados do Sul e Sudeste, e eu sou um representante do estado do Sul, para que não haja uma perda de arrecadação, né, em cima desses estados e, consequentemente, reduzindo a capacidade que eles têm de atender às necessidades da sua população. Mauro? Eu queria continuar nesse assunto, senador, e muito obrigado por estar aqui com a gente, muito bom dia. O que, de uma maneira geral, o senhor acha que o Senado deve aprimorar, deve modificar no texto da reforma tributária? Olha, Mauro, o que foi aprovado na Câmara, né, na minha visão, é um texto complexo, que eu sei que a maioria dos deputados não teve condições de estudar aquilo perfeitamente, então vai competir a nós no Senado, né, darmos uma arredondada, né? Essa bola vem meia quadrada da Câmara. O relator, o senador Eduardo Braga, já deixou claro, né, que vai juntar o que existe da PEC 110, da PEC 46, que estão lá dentro do Senado, e eu considero que tem um tripé que nós temos que trabalhar, que é, em primeiro lugar, simplificação, segundo lugar, neutralidade, ou seja, não pode ter aumento da carga tributária, e terceiro lugar, não pode ter centralização dos recursos na mão do governo central. Senador, essa semana a gente teve também a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, no âmbito das investigações ali, que ainda envolve as eleições do ano passado. Ele chegou a dar um depoimento em junho na CPMI, lá no Congresso Nacional. O senhor acredita que essa prisão pode fortalecer essa CPMI, pode tumultuar ainda mais a CPMI? O senhor consegue prever o Silvinei de volta à CPMI para um novo depoimento, como quer, por exemplo, a relatora, a senadora Elisiane Gama? Olha, a questão da prisão do Silvinei está dentro das investigações que estão sendo conduzidas, né? Então nós temos que aguardar que essas investigações terminem, né, antes de condená-lo a priori, como muitas vezes acontece aqui no Brasil. A CPMI, né, na realidade, ela se transformou num campo de batalha entre nós que somos da oposição e, obviamente, o governo, cada um defendendo a sua visão sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. O governo com uma tentativa de golpe de Estado e nós com uma mera baderna que terminou naquele quebra-quebra, e as pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei por isso. O resto é discussão política. Mauro? O senhor não vê os atos como uma tentativa de golpe de Estado, como uma tentativa de mudar, digamos assim, o resultado das eleições, senador? Em absoluto, Mauro. Aquilo foi uma baderna, né? Golpe de Estado, você tem que ter força armada, você tem que matar gente, prender gente, e isso não houve aqui no Brasil.
pensar que num domingo um grupo de senhores e senhoras, né, obviamente com alguns baderneiros lá dentro, iriam na segunda-feira amanhecer sentados na cadeira do presidente da República, do presidente do Senado e do presidente do STF, é uma ilusão, né? É uma ilusão total. 7h09, nós estamos ao vivo aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM, entrevistando o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ele que foi vice-presidente da República no governo de Jair Bolsonaro. Senador, muita gente acha que vice-presidente não faz praticamente nada, não trabalha, hein? É muito pelo contrário, o senhor esteve ali fazendo um papel, muitas vezes, de articulação política no Palácio do Planalto, nos 4 anos que o senhor esteve por lá. Então, a pergunta que eu faço ao senhor agora é sobre a iminente reforma ministerial nesse terceiro governo Lula. Está anunciado já aí que vai haver essa mudança, já tem até 2 nomes colocados pelos próprios ministros do governo Lula, mas essa confirmação ainda não ocorre. O senhor que conheceu bem ali a relação com o Congresso e o Executivo, o senhor acredita que essas mudanças serão suficientes para garantir o apoio que o governo Lula está buscando no Congresso Nacional? E ainda nessa linha, senador, o governo Lula, o presidente Lula chegou a esse terceiro mandato como alguém muito habilidoso politicamente. Ontem mesmo a gente recebeu o Cláudio Cajado aqui na Nova Brasil de Brasília, deputado que é o relator do arcabouço fiscal, e ele se dizia surpreso com o que ele chamou de bateção de cabeça do governo nessa relação com o Congresso. A realidade, né, Diego, o presidente Lula chega nesse terceiro mandato com um Congresso totalmente diferente daquele que ele enfrentou nos mandatos anteriores. Vamos lembrar que ele deixou o governo no início de 2011, são 12 anos passados, né? Então muita coisa mudou nesse período. E o que eu vejo é que nós temos um presidencialismo de coalizão, mas uma coalizão difícil por uma questão que até eu tenho estudado, né, que é a questão dos partidos políticos, inclusive o meu próprio partido político, o Republicanos, né? O partido ele não é monolítico, ele não tem uma ideia, né? Não estão todos juntos em cima dos mesmos princípios e valores. Então, muitas vezes, você traz um representante de um partido político para ocupar um cargo no governo com a ideia de que aquele partido, então, passará a votar contigo nos temas de teu interesse. E isso não acontece, porque parte da bancada não vai obedecer, né? Então, apesar do presidente estar abrindo aí o caminho para outros partidos, eu sinto que continuará a ser uma tarefa de negociação passo a passo, todo e qualquer tema que quiser ser aprovado no Congresso. Senador, inclusive o seu partido, Republicanos, está aí prestes a entrar no governo, a ter um ministério no governo Lula. Aqui em Recife, como é que o senhor analisa essa situação? E eu li uma entrevista do senhor durante essa semana em que o senhor deixa até aberta a possibilidade de deixar o partido caso isso aconteça. O senhor confirma isso? Olha, Mauro, é uma situação delicada para mim, né? Vamos colocar, eu sou oposição ao governo do presidente Lula, sempre deixei claro que eu faço oposição, né, às pautas que eu considero que não são corretas, não faço oposição ao Brasil, né? Aquilo que o governo do presidente Lula colocar que é bom para o nosso país tem o meu apoio. Agora, essa questão do nosso partido, né, se coloca como uma escolha pessoal, a figura do deputado Silvio Costa Filho, que é uma excelente pessoa, gosto muito dele lá de Pernambuco, né, um rapaz educado, né, mas para mim vai ficar complicado, né, então eu teria que ter uma conversa muito clara com o nosso presidente de partido para ver qual é o posicionamento que nós vamos adotar a partir daí. É sair do partido, senador? Ainda não penso dessa forma, Diego. Eu não sou um radical, né? Eu vejo que nós temos que fazer um bom estudo e ver, tá bom, nós temos um ministro, né, no governo, mas como eu te disse na pergunta anterior, né, 100% do partido não vai votar com o governo, né? Então nós vamos ficar divididos nisso aí. Então eu quero ver qual vai ser esse posicionamento real para depois tomar uma decisão. Ainda nesse assunto, senador Hamilton Mourão, o senhor fala nessa oposição ao governo Lula. Como que o senhor avalia a organização da oposição nesse primeiro semestre, início de segundo semestre, sobretudo no Senado Federal? A gente tem no Senado o senhor, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos, temos outros ministros, ex-ministros, como Damares Alves, o senhor me ajuda a lembrar, Rogério Marinho, o próprio Sérgio Moro,
Esqueci de alguém? Não esqueci. Tem Jorge Seife, que foi secretário. Foi secretário, Tereza Cristina. Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Então havia ali uma grande expectativa de que o Senado seria essa trincheira da oposição. O senhor acha que isso se confirmou ou ainda está faltando um pouco mais de organização? Eu digo isso, senador, porque a gente está nessa era da política, até quero discutir sobre isso, em que vale mais a lacração, vale o vídeo para as redes sociais, vale mais ali cada senador pensando na sua base, pensando no seu caminho. Existe hoje uma oposição organizada? Não, ela existe, só que o número que nós temos hoje não é suficiente para a gente vencer determinadas pautas. Não é? O nosso grupo hoje, fechado de oposição mesmo, eu considero que são 23 senadores. Dos 81, lembrando do nosso ouvinte. Dos 81, podendo chegar a 32, que foi o número de senadores que votaram no Rogério Marinho na eleição, né, do Senado, vamos lembrar. Quanto? 32. 32 votos foi que o Marinho recebeu. E pode chegar aos 41, não é, como tem chegado em algumas votações ali, porque existe um grupo ali que teoricamente apoia o governo, mas também tem simpatia pelas nossas pautas. Nós temos trabalhado organizadamente sob a liderança do Rogério Marinho. Senador, eu queria até voltar uma frase que o senhor falou na resposta anterior. O senhor falou assim, sobre os republicanos. 100% do partido não vai votar com o governo. O senhor está dizendo que, mesmo que os republicanos indique, tenha no governo Lula um ministro, no caso o Silvio Costa Filho, o senhor está dizendo que o que pode acontecer é o que já acontece, por exemplo, com a União Brasil, que tem ministérios, mas 100% do partido não vota com o governo. O senhor está abrindo essa possibilidade, é isso? Pelo que eu vejo e pelo que eu conheço da bancada, por exemplo, a nossa bancada no Senado, né? Você pode colocar eu, Damares e Cleitinho, não vamos votar 100% com o governo. E lá na Câmara, eu digo ali para ti que tem uns 20, 25 que não vão votar com o governo, em torno disso aí. O presidente Lula deve estar fazendo essa conta, senador. Talvez por isso a demora em confirmar esse ministério. Eu acredito que sim, mas o que vem sendo colocado o tempo todo é uma escolha pessoal do presidente, não é uma indicação do partido. Não é? O pai do deputado Silvio Costa Filho, não é? É muito amigo do presidente Lula. Então é uma escolha dele, pessoal. E eu volto a dizer, eu tenho profundo apreço pelo Silvinho, como a gente chama, sim, porque é um rapaz educado e é aquela história, é um momento de ele se colocar numa posição maior, talvez para num futuro, né, ser candidato a governador no estado dele, né? Sabe que todo político pensa no momento à frente, né? O senhor está pensando nesse momento à frente, senador? Como é que está a sua vida política e o que o senhor vislumbra para o futuro nesses 8 anos aí do mandato? Olha, Diego, semana que vem eu completo 70 anos. Né? Então terminaria esse mandato com 77 anos. Então espero cumprir a minha missão que foi me dada pelo povo do Rio Grande do Sul ao longo desse período. E ao final dele eu acho que estará na hora de eu ir para minha casa. O senhor não vai tentar um governo do Rio Grande do Sul daqui a 4 anos, por exemplo? Hoje essa ideia não está aparecendo. Pode ser que surja isso aí, né? Tudo bem. A gente lembra você, ouvinte, quando o senador Hamilton Mourão fala do pai do Silvio Costa Filho, é o ex-deputado federal Silvio Costa, que foi um dos integrantes da tropa de choque, digamos assim, em defesa de Dilma Rousseff durante todo o processo de impeachment em 2016. A família toda tem ali uma relação muito próxima com o PT e com o próprio presidente Lula. Senador, para a gente esgotar esse assunto de republicanos, o senhor já conversou, desde que o senhor foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, com algum outro partido? Não, alguns integrantes do Partido Novo, principalmente o nosso colega lá do Senado, Eduardo Girão, que é uma andorinha só lá dentro, né? Ele volta e meia, obviamente, vem conversar comigo. Do Partido Novo? Do Partido Novo. Né? Fora isso, ninguém veio conversar comigo. Mauro? Senador, mudando um pouquinho de assunto, enquanto vice-presidente, o senhor também cuidou da questão do combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e outras ilegalidades no território amazônico. Como é que o senhor avalia a política que está sendo implantada nesse momento para o desmatamento da Amazônia pelo governo Lula? A gente teve aí uma queda de 42% no desmatamento nos 7 primeiros meses deste ano. Na realidade, Mauro, isso já vinha desde o ano passado, se analisar os números a partir do segundo semestre, né? Naquele momento nós conseguimos fazer um bloqueio, vamos dizer assim, no avanço do desmatamento ilegal,
né? E isso aí passou para o atual governo, né? As operações já estruturadas, e eles deram prosseguimento e andamento nisso. É óbvio que a questão da Amazônia não pode se resumir, né, só nesse problema do desmatamento. Você vê a discussão em torno da exploração do petróleo na foz do Amazonas, né, que vem sendo criticada, mas que eu apoio, né? O governo está recebendo críticas por isso, mas tem meu apoio na exploração do petróleo, porque é uma necessidade do nosso país, é uma riqueza que está lá e que não vai causar dano de maior natureza, não é? E desde que seja, obviamente, explorado dentro das técnicas que a Petrobras tem. A Petrobras é reconhecida internacionalmente pela segurança com que opera, né? Então, a gente não pode se dar esse luxo num país com todas as dificuldades e carências que nós temos. Então, eu vejo que o governo está tentando navegar em duas canoas nisso aí, né? Querer dizer que ele é diferente do governo do presidente Bolsonaro, o governo que eu pertenci e que nós éramos acusados de desmatadores e destruidores da floresta, mas ao mesmo tempo ele entende de que as riquezas da Amazônia pertencem ao país e têm que ser exploradas. O senhor acompanhou a cúpula da Amazônia, senador, essa semana? Deu algum resultado aquilo ali na visão do senhor? Toda a cúpula é aquela história, é muita espuma e pouco chope, né? Então foi isso que aconteceu nessa aí. Marina Silva se sustenta como ministra do Meio Ambiente nesses 4 anos? Olha, a Marina ela tem uma visão totalmente diferente, né, da visão de desenvolvimento que o presidente da República e grande parte da equipe dele tem. Então vai ser um choque permanente, vai depender da resiliência dela. Mauro? Senador, eu queria voltar à questão da exploração do petróleo. O senhor acha que o senhor disse que apoia essa iniciativa do governo, esse pensamento do governo, pelo menos de parte do governo, né, do presidente Lula, que defende a exploração de petróleo na Amazônia. Que outras formas de desenvolvimento o senhor vê para o território da Amazônia? Pois é, Mauro, a primeira coisa, né, também é um tripé na questão da Amazônia, né? Nós temos uma questão de infraestrutura. As estradas da Amazônia são os rios são pouco balizados, né? As hidrovias não são corretamente exploradas, portos, né? Os pequenos portos que existem em cada uma das cidades. Se você for numa cidade do interior da Amazônia, como eu já morei lá, você vai ver que o porto é uma barranca de rio, o cara bota uma prancha igual aquela do pirata para o sujeito descarregar o que vem das embarcações. Então teria que melhorar essa infraestrutura. Existe a questão da biodiversidade, que se fala bastante, que redunda na bioeconomia, mas isso é uma questão de pesquisa, desenvolvimento, investimento nisso aí. Daí aquela questão, né, da gente receber o pagamento pelos serviços ambientais que nós prestamos ao preservar por obrigação 3,6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, que equivale a 10 vezes o tamanho da Alemanha. Então, em torno disso aí que nós podemos ter, né, a riqueza da Amazônia explorada. E óbvio, né, existem determinadas riquezas minerais, como a questão do potássio, que merece ser explorada dentro das regras ambientais existentes. 7h22, esse é o jornalismo da Nova Brasil FM, nós estamos ao vivo aqui nos estúdios em Brasília com o senador Hamilton Mourão. Caminhando para o fim, senador, como está a relação do senhor hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou inelegível por unanimidade pelo TSE recentemente? O senhor hoje fala mais com o ex-presidente hoje ou quando era vice-presidente dele? Na realidade, nós não temos nos comunicado, né, Diego? O presidente, desde que ele voltou ao Brasil em março, né, nós não estabelecemos nenhum contato. Eu sempre tomo conhecimento a respeito da situação dele com o Flávio, que é meu colega no Senado, que eu tenho, né, um respeito muito grande pelo Flávio, que na minha visão é um rapaz com um futuro político muito bom, né, e a gente sempre troca essa impressão, pergunta como é que está o pai, se tem precisando de alguma coisa, e dessa forma que a gente tem se mantido a comunicação. Algum motivo específico para não ter mais contato com o ex-presidente, senador? Não é nem a questão de um motivo específico, né, Diego? Não querer atrapalhar esse momento que está sendo vivido, onde o presidente sofre uma perseguição implacável, né, e ele está tendo que se defender disso tudo. Qual o futuro que o senhor vê para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, hoje quem olha pode parecer que ele não teria mais futuro, né? Mas se você olhar um tempo atrás, o atual presidente da República estava na cadeia, né? E foi retirado da cadeia, foi lavado, tornado elegível. Então tudo pode acontecer daqui para frente, sempre lembrando a
a famosa frase atribuída ao Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Então o presidente pode em determinado momento voltar ao jogo político até antes de 2026, né? Mas independente disso, o presidente Bolsonaro, ele é o líder indiscutível de um movimento da direita no Brasil. Ele deu voz e voto a esse movimento, né? E isso não vai desaparecer da noite para o dia. Eu ando pela rua, até o ascensorista do Senado pergunta pelo presidente. Senador, Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente desde a redemocratização que conseguiu não se reeleger. O senhor vê hoje, está muito longe, eu sei, mas o senhor sabe mais do que eu que a política já acontece a cada dia. O senhor hoje vê o presidente Lula como um favorito à reeleição em 2026? Não vejo, né? O presidente Lula já é um homem de mais idade, ele vai chegar para a eleição de 2026 com 81 anos de idade, se eu não me engano, não é? É um peso isso aí. Eu acredito que ele vai preparar alguém para substituí-lo nesse momento. Mauro? Senador, no dia 30 de dezembro do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. O senhor teve a chance de, como presidente em exercício, passar a faixa presidencial para o presidente eleito, presidente Lula. Por que o senhor decidiu não fazer esse gesto? E hoje, olhando em perspectiva, principalmente olhando para o que aconteceu em 8 de janeiro, o senhor acha que se o senhor tivesse feito esse gesto de passar a faixa presidencial, os ânimos teriam se acalmado? Na realidade, Mauro, eu busquei acalmar os ânimos com o pronunciamento que eu fiz no dia 31 de dezembro, né? A questão da faixa, né? Para mim, eu não era, se o presidente tivesse renunciado, por exemplo, e eu fosse o presidente efetivo, aí seria o caso. Mas se eu, como presidente em exercício, né? Para mim é muito difícil para mim, como militar que fui ao longo de toda a minha vida, não ser leal ao meu comandante numa decisão que era dele. Então, não podia fazer isso. 7h26, senador Hamilton Mourão conosco aqui na Nova Brasil FM. Muito obrigado por essa entrevista. Um excelente fim de semana, senador. Muito obrigado, Diego. Obrigado ao Mauro aí, a Ana e a todas as amigas e amigos que nos acompanharam. Um bom final de semana e um feliz Dia dos Pais no domingo para ti, Diego. Obrigado, e para todos os pais do nosso Brasil.